Fica à vontade. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Para mim é um motivo de alegria estar aqui nesta noite, adorando o Senhor juntamente com os irmãos. Meu coração se alegrou quando eu recebi o convite, como o salmista diz. Eu me alegrei. O irmão Isael, ele entrou em contato com a gente e ele fez o convite. Ele só falou para mim: o pastor só vai entrar em contato com você para acertar a data. Amém? Amém. E assim que eu acabei de falar com ele, a palavra que veio para mim foi Provérbios capítulo 5, versículo 21, 20 e 21. Falei, vou ministrar nesse texto. Depois eu fui falando com o pastor Eurimar, ele me passou o tema. Falei, Deus é tremendo, né, Vaz? Glória a Deus, né? Deus abençoe. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Eurimar, a família do pastor, os pastores, obreiros que estão aqui nesta noite. Deus abençoe. Somos de Madureira, do Campo de Ribeirão. Eu congrego na igreja do Manuel Pena. Nossos pastores ali, pastor Anderson Alves e a pastora Cíntia Cavalcante. Eu trago saudação de paz dos meus pastores aos obreiros, pastores e toda a igreja. Amém? Vamos demorar não? Lamentações capítulo 5, que é o tema. Livro das Lamentações capítulo 5. Versículo 20 e 21. 21 é o tema, mas vamos ler o versículo 20, que diz assim, ó: Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos, Senhor, a ti, e nós converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Eu vou repetir o 21. Converte-nos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Volta só um livro em Jeremias 18 e encontre o versículo de número 4. Jeremias capítulo 18, versículo 4. Que diz assim, ó: Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme, repita comigo, conforme, mais uma vez, conforme, só para ficar gravado, porque aqui está a chave, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Amém? Antes de se assentar, dá uma olhada para esse irmão, para essa irmã. Fala para ele, fala para ela: se você não gosta de quem dá glória, fala para ele, está sentado no lugar errado, porque eu vim para a batalha hoje. Fala para ele: eu vim para dar lugar. Deixa eu ver se tem mais alguém que veio para dar lugar comigo nesta noite. Então senta dando glória, glorificando o nome santo do Senhor Jesus. Glória a Deus. Livro das Lamentações foi escrito por este profeta Jeremias. E isso nos faz entender porque que Jeremias é conhecido como profeta chorão.
é apelidado nas salas teológicas pelos teólogos como profeta chorão. Então todas as vezes que fala de profeta chorão, nós já sabemos que é Jeremias. E logo nós entendemos por causa do livro de Lamentações. Porque o que é, ou o que é lamentações? Ou o que é uma lamentação? Lamentação é um questionamento, uma queixa prolongada. E essa queixa prolongada, ela vem acompanhado com gritos, com choro, com expressões de dor, com expressões de pesar, de sofrimento, por algo que aconteceu. Então nós precisamos entender o motivo do livro das Lamentações. A Bíblia nos mostra que, ou nos relata, que aproximadamente 200 anos antes do profeta Isaías, Deus levanta um profeta, do profeta Jeremias, Deus levanta um profeta por nome de Isaías. E Isaías está profetizando a Judá, a Jerusalém, que se o povo não se converte, Deus ia vir com ira, e os caldeus, ou a Babilônia, seria usado como vara de correção contra Jerusalém. 200 anos antes, Deus já vinha falando com o seu povo. 200 anos antes, Deus já vinha alertando. E o impressionante que parece os dias de hoje, que se prega, se fala, se alerta, só que parece que ninguém dá ouvido ao que é pregado. Ninguém quer dar ouvido ao que é falado. E a Bíblia nos conta que no ano de 605, Nabucodonosor, ele invade a Jerusalém. A sua primeira invasão, no ano de 605 antes de Cristo, é quando ele leva os principais, os sábios, aqueles que têm condição financeira boa de Jerusalém, ao cativeiro na Babilônia. E nesse ano de 605, Jeremias já estava também profetizando a Jerusalém. A Bíblia nos conta, nos mostra que no ano de 597 depois de Cristo, é a segunda invasão. E nesta segunda invasão é levado um profeta que nós conhecemos, Ezequiel, juntamente com mais uma porção de judeus, para a Babilônia. E agora o quadro é assim: Daniel, Misael, Azarias e Ananias está no palácio. Ezequiel está às margens do rio Quebar, e Jeremias está em Jerusalém, profetizando, alertando o povo, até que no ano de 586 dá-se a última incursão, a última invasão de Nabucodonosor a Jerusalém. E nesta última invasão, agora a Bíblia nos conta que as portas de Jerusalém são queimadas, os muros estão fendidos, os utensílios do templo é levado para a Babilônia, o templo é posto a fogo, é derretido, a cidade está em ruína, em miséria, assim como Hanani diz a Neemias, totalmente em ruína. Eu estou trazendo para você entender que há um motivo para Jeremias estar lamentando, porque Jeremias é aquele que cresceu vendo os louvores sendo entoados no templo. Jeremias cresceu vendo os sacrifícios sendo oferecidos no templo.
Jeremias cresceu envolvido com tudo o que era feito no templo. Uma vez que a Bíblia diz que ele era filho do sacerdote Ilquias. E entenda uma coisa, sendo filho de sacerdote, qual deveria ser o destino para Jeremias? Sacerdote. O sonho de Jeremias, sacerdote. Jeremias olhava para o seu pai e queria ser como o pai. E talvez, pastor, alguém olhava para Jeremias e também dizia: vai ser como o pai, vai vestir a mesma veste do pai, vai andar nos mesmos caminhos que o pai andou, vai fazer as mesmas coisas, adorar o mesmo Deus, oferecer o mesmo sacrifício que o pai. E daqui a pouco você vai entender o que Deus vai falar com você logo. Porque alguém olha para Jeremias e já está dizendo o que ele vai ser amanhã. E o próprio Jeremias já está convencido disso. Até que um certo dia, diz a Bíblia, que a palavra do Senhor veio a Jeremias. E talvez ele estranha, porque Jeremias sabe que a palavra do Senhor só vem para um profeta. Porque a função do profeta é essa: receber de Deus para levar o povo. Enquanto o sacerdote pegava do povo e apresentava a Deus. Então, quem sabe, a cabeça de Jeremias começa a entrar em parafuso. Porque talvez ele pensa: se eu estou me preparando para ser um sacerdote, alguma coisa parece que está fora da lógica. Não era para Deus estar falando comigo, mas era para estar falando com um profeta. Porque não é para isso que eu estou me preparando. Talvez a dúvida bate no coração de Jeremias, porque todo mundo diz que ele será sacerdote, todo mundo diz que ele vai ser como o pai. Só que Deus desce e fala a Jeremias: Jeremias, antes que eu te formasse, eu já te conhecia. Pega o que Deus está falando para Jeremias: quem te formou fui eu, e antes que eu te formasse, eu já sabia quem você era, eu já sabia o seu destino, eu já sabia onde é que você ia chegar. Deixa eu liberar a palavra para alguém aqui que veio da glória, porque eu estou pregando para alguém que, quem saiba, cresceu numa família onde algum ancestral, quem sabe o pai, a mãe ou o avô, serviu a Umbanda, serviu ao Espiritismo, serviu a Quimbanda, e alguém diz: quando crescer também vai bater tambor como alguém bateu, quando crescer vai servir os mesmos deuses que também serviram. Quem sabe alguém aqui, tem alguém na sua família que bebe, que tem o vício, e alguém diz: também vai ser beberrão. Quem sabe alguém aqui, tem alguém na família que está na prostituição, e alguém está dizendo: quando crescer vai viver na prostituição. Só que ninguém sabe que Deus já liberou a palavra dizendo: antes que eu te formasse, eu já conhecia o teu destino, eu já sabia onde eu ia te colocar, eu já sabia quem é você. Deus está dizendo: antes que eu te formasse, Jeremias, eu já te conhecia. Esse termo conhecia na Bíblia é usado quando vai falar de relação íntima do casal. E você vai entender onde eu vou chegar. Lembra da história de Ana, profeta? A Bíblia diz que depois do sacrifício, depois dela chorar no dia seguinte, eles acordaram cedo, foi isso? Foram para o templo, foram embora. Aí a Bíblia diz: e Eucana conheceu Ana. Não é isso?
Depois que conheceu, ela concebeu. Pastor, que palavra doida é essa? Eu estou falando de relação íntima. E Deus está dizendo: antes que eu te formasse, eu já tinha intimidade com você. Antes que eu te formasse, nós já éramos íntimos. Deixa eu liberar a palavra para alguém, porque alguém já decretou para você o que você seria. Alguém já tinha liberado para você o que você seria. Mas vale para quem veio pegar e dar glória, tá? Porque do coração do homem sai planos, sai projetos, sai até determinações, mas a última palavra, quem libera o teu respeito, é quem te conhece, é quem te conhece, é quem te conhece, quem te conhece que libera a última palavra. Recalabacia, banda calabaga, Sérquia. Ah, Jeremias, antes de eu te formar, eu já te conhecia. E dentro da madre, eu já te separei para profeta. Dá uma olhada para esse irmão aí, para essa irmã. Se você puder, dá uma cotoveladinha nele assim, ó. Fala para ele, fala para ela. Não adianta querer do seu jeito, não adianta querer da tua forma. Cotovela ele para ele ficar esperto. Fala para ele, fala para ela. Deus já tinha um plano traçado dentro da madre. Dentro da madre ele já tinha escrito a tua história. Ele já tinha proclamado o teu destino. Dentro da madre ele já tinha algo com você. Deixa eu liberar a palavra para alguém. Queira Satanás ou não queira, o que ele separou você vai cumprir, vai cumprir, vai se cumprir. Olha aí, tem crente que está entendendo, pegou de pé a palavra aqui, ó. Tem crente que está entendendo, está pegando a palavra, dando glória a Deus. Já pegou de pé, pega essa palavra. Já te chamei como profeta, Jeremias. Profetiza. E pensam que eles vão aceitar? Vão nada. Pensam que eles vão se agradar? Não vão. Quem se agrada da posição que Deus te colocou? Quem se agrada do que Deus faz na sua vida? Até tentam fazer de tudo para derrubar, sim ou não? Para te parar, sim ou não? Só que vai uma palavra para você. Jeremias capítulo 1, versículo 19. E pelejarão contra ti. Jeremias está com medo e Deus está falando: e pelejarão contra ti. Vão se levantar contra você, tá? Vão querer fazer você parar, tá bom? Pelejarão, vão querer brigar, vão lutar, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo. Quem te chamou fui eu, então quem garante foi quem chamou. Que a palavra pode levantar um exército de demônios contra a tua vida, contra a tua chamada, contra o teu ministério. A Bíblia diz: 1000 vai cair de um lado, 10.000 vai cair à direita, mas você não vai ser atingido. Não vai. Jeremias está profetizando. Só que Jerusalém agora está em ruína. Entenda uma coisa. Quando eu falo de Jerusalém, eu falo de história, tá? Ele tem uma história ali.
Ele viveu uma história naquele lugar. Ele tem experiências ali. Ele viveu experiências naquele lugar sobrenatural, profeta. Só que quando ele olha para a história está em ruínas. Ele não vê mais a fumaça dos sacrifícios sendo levantada no templo. Ele não ouve mais o coral do louvor sendo entoado no templo. Ele não vê mais o sacerdote caminhando com sacrifício nas mãos. As casas estão postas ao chão. O muro fendido, miséria, ruína. E fala para mim uma verdade. Se é você olhando para essa situação, daria risada? Acharia engraçado? Não. Situação de plena destruição. O que o profeta faz agora? Começa a levantar suas lamentações ao Senhor. No capítulo 1 ele está falando: olha como está a cidade. Uma cidade que era populosa, agora vazia. Parece uma viúva. Porque não tem socorro, não tem proteção, porque os muros estão derrubados, as portas queimadas. O lugar onde era populoso agora está vazio. E não se esqueça que lamentações é clamor com grito, choro, gemido. É assim que Jeremias está orando lamentações. No capítulo de número 3, ele lembra das misericórdias. E parece que ele glorifica, porque ele diz: eu sei que as suas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. O muro pode estar derrubado, o templo pode estar derrubado, mas eu ainda estou vivo. A situação não é nada boa, mas eu tenho vida. Está em ruína, mas eu ainda tenho vida, eu estou vivo. E talvez eu imagino, que alguém chega para Jeremias e diz: para com isso, para de ficar chorando, para de ficar clamando, porque não tem mais jeito. E eu vejo Jeremias olhando para alguém no capítulo 3 e versículo 29 de Lamentações, e diz: você não sabe de nada, põe a tua boca no pó, porque talvez ainda haja esperança. E como Jeremias está lamentando, clamando, no capítulo 5, no versículo 21, ele está dizendo: Senhor, converta-nos a ti, e nós converteremos. Eu acho lindo isso, pastor, porque ele está vendo a ruína, e ele clama: renova os nossos dias como dantes. Parece que eu vejo o profeta, meu amigo profeta Leônidas, quando ele acaba esta oração, a palavra de Deus vem para Jeremias e diz: levanta-te e desce à casa do oleiro. Porque alguém usa esse texto para dizer: é preciso levantar, porque Deus não fala com quem está caído. É preciso levantar, porque quem está caído não ouve a voz de Deus. Entenda uma coisa:
Quando Deus fala para Jeremias levantar, Ele está dizendo: tenha ânimo, tenha força, ainda não acabou, ainda tem jeito, ainda vai acontecer. Então põe-se de pé agora, Jeremias, desce até a casa do oleiro, porque lá você vai ouvir as minhas palavras. Para quem conhece Jeremias 18, só me responde uma coisa: tem endereço da casa do oleiro nesse capítulo aí? Sim ou não? Não tem. Não tem endereço da casa do oleiro. Deus só fala: levanta e vai à casa do oleiro. Deus não fala assim: vai lá na Avenida Monte Sereno 1041. Não. Deus fala: vai na casa do oleiro. Porque quando o profeta tem história com Deus antes da sua geração, ele já sabe onde encontrá-lo. Uma certa feita Deus falou: Abrão, sai dessa casa aí, do meio do seu pai, do meio da parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Deus não deu um endereço, mas Deus mostrou. Paulo, Pedro, desce a rua chamada direita. Deus deu o endereço. Só que para o profeta, Deus simplesmente falou: vai à casa do oleiro. E se você não pegou, quem é vaso sabe onde é a sua casa. Quem é vaso sabe onde ele foi feito. Quem é vaso sabe onde ele foi fabricado. Por mais que o vaso seja tirado, se tiver que voltar, ele sabe onde é. Se tiver que entrar, ele sabe por onde ele entra. Se tiver que se achegar, ele sabe onde se achega. E eu não sei se você pegou, mas quando eu olho para a nave da igreja, eu vejo vasos. Eu vejo vasos. Quando eu olho para o altar, eu vejo vasos. Vasos que veio para a casa do oleiro. Para quê? Porque lá você vai ouvir a minha voz. A Jeremias diz: então eu fui à casa do oleiro, e quando eu cheguei lá, eu vi o oleiro trabalhando sobre as suas rodas. E entendam uma coisa: Deus falou: vai lá que eu vou falar com você. Só que quando ele chega, ele não ouve, mas ele vê. Pastor, Deus estava mentindo? De jeito nenhum. Deus está dando uma lição para Jeremias. E viu que o oleiro não estava parado, o oleiro estava trabalhando sobre a roda. Ele não estava parado, ele estava trabalhando. É o oleiro mostrando: eu não preciso que você chegue à minha casa para mim trabalhar. Eu não preciso da sua presença na minha casa para mim trabalhar. Para você entender, enquanto você saía da sua casa para a casa do oleiro, ele já estava trabalhando ao seu favor. Antes de você chegar, ele já estava trabalhando pela tua casa. Antes de você chegar, ele já estava trabalhando pela tua vida, pela tua família. Ele já estava trabalhando pelos teus negócios. Ele já estava trabalhando em teu favor. Ele não esperou, ele não precisou esperar você chegar para ele trabalhar, mas
Antes de você colocar o pé na calçada, Ele já estava trabalhando ao teu favor, pastor. E agora é o momento de ouvir as palavras dele, Jeremias, porque ele já trabalhou, mas agora ele vai falar. Antes de você chegar, ele já trabalhou. Porque antes de você abrir a tua boca, ele já sabe o que você precisa. Jeremias relata a visão. Eu vi o oleiro trabalhando sobre as rodas. Versículo 4. E como o vaso que ele fazia era de barro, se quebrou nas suas mãos, ele tornou a fazer outro vaso, conforme ao que parecia bem. Só que vamos entender algo, porque no texto original não é se quebrou, tá? Alguém sabe o que precisa, como o vaso precisa estar para ele se quebrar? Para ele se quebrar, o vaso tem que estar pronto. É só depois de pronto que o vaso quebra. E quando é que o vaso está pronto? Depois que ele passa pelo fogo. Depois que ele passa por onde? Por onde? Não esqueça isso, tá bom? Porque Deus vai falar lá na frente. Porque o vaso só fica pronto quando ele passa pelo... O vaso ainda está na mão, está na roda. E o texto diz que ele ainda é barro. Então o vaso não se quebra, o vaso se desmancha. Ele se desfigura. Ele perde a sua forma. É o que ele está dizendo aqui. O verbo se quebrou é o mesmo verbo que é usado em Jeremias capítulo 13. No versículo 14, quando Jeremias diz que ele foi até o Eufrates para pegar o cinto de linho que ele tinha escondido. E ele diz: quando eu peguei o cinto, ele estava desmanchado e para nada mais servia. É o mesmo verbo. Como o vaso de barro que estava na mão do oleiro se desmanchou. É o que ele está dizendo. Ele voltou, ele tornou fazer o vaso conforme, pega essa expressão, conforme o que ele ou o que ficou bem aos seus olhos. E você vai entender o porquê disso. Porque a primeira vez que eu li a palavra conforme na Bíblia foi em Gênesis capítulo de número 1, versículo 26. Pastor, o que está escrito lá? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu vou devagar para nós entender, daqui a pouco a gente dá bastante glória, tá? Gênesis capítulo 1, 26. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. A palavra conforme é a junção de duas palavras. A primeira é com, a segunda é forma. A conversa é: façamos o homem a nossa imagem com a forma da nossa semelhança. E eu quero ver quem pega. Porque com a forma da semelhança está falando de algo espiritual. A imagem está aqui, com a forma está aqui. Capítulo 2. E formou o homem do pó da terra,
sobre as suas narinas. E o homem foi feito alma vivente. Imagem com a forma e semelhança de Deus, ao ponto de todos os dias Deus descer na habitação do homem. O senhor dá licença, pastor? Meu filho, me mostra aí. Mostra como é que anda o lugar que você mora. Era dessa maneira. Todos os dias Deus descia, pegava o filho e vamos andando. Vamos no Éden. Como é que estão as coisas? Como foi o teu dia, meu filho? O que aconteceu hoje? Quantos animais você deu nome? Qual é o nome que você deu àquele? Fala para mim. Leão é a cara dele. Você acertou no nome. Como chama aquele girafa? Ah, o pescoço diz tudo. Pescoço disso aí mesmo, meu filho. Só que você precisa de algo. Tem algo que eu preciso dar para você. E entenda uma coisa: Adão não pediu nada para Deus. Não pediu, mas Deus quis dar algo a Adão. Então ele diz: dorme um pouquinho aí, descansa, porque quando acordar, tu terás um presente. O presente que eu vou te dar, ninguém pode dar. Do jeito que eu faço, ninguém faz. Ninguém pode entregar nas suas mãos. Só que tem uma coisa. Tá vendo aquela árvore lá? Tu não come não. Se comer vai morrer. Capítulo de número 3. Porque o vaso ainda estava sendo feito no Éden, na mão do oleiro. Só que no capítulo 3, o vaso come o fruto. E perde a semelhança de Deus. A imagem ele tem, mas a semelhança não. Qual é a semelhança? O vaso era para ser eterno. Semelhança. Só que agora ele é um vaso mortal. Perdeu a forma. Ele está tão desfigurado que quando Deus desce, a pergunta é: Adão, onde é que você está? Me ajuda aqui, tá, igreja? Vocês estão aí, amém? Me ajuda aqui. Deus sendo onisciente e onipresente, ele sabia onde Adão estava? Sim ou não? Sim ou não? Ele sabendo, por que ele pergunta onde Adão estava? Se ele sabia, por que ele pergunta? É simples. Porque ele não está procurando o Adão deformado, mas ele procura o Adão que ainda estava formado na mão dele. Perde a forma. Só que entende uma coisa: perdeu a forma, mas ainda está na mão do oleiro. Se desmanchou, mas ainda está na mão do oleiro. Quando Jeremias acha o cinto, ele diz: o cinto estava desmanchado e não prestava para nada. Alguém olha e diz: desmanchou, não presta para mais nada. Só que esqueceu que mesmo desmanchado está na mão do oleiro. Não pegou
Alguém está olhando e está dizendo: parou de cantar, não canta mais, mas esqueceu que ainda está na mão do oleiro. Alguém está olhando e diz: não prega mais, mas esqueceu que está na mão do oleiro. Alguém está dizendo: não acontece mais nada, não serve mais, mas esqueceu que está na mão do oleiro. E o oleiro desceu para devolver a forma e a semelhança ao vaso. O vaso perdeu a forma. E quantos vasos não está dessa maneira? Estou desmanchado, estou destruído. Para mim já não dá mais. Acho melhor eu até parar, porque não dá mais certo. É melhor eu desistir, porque não dá mais. Só que o texto diz que Jeremias desceu à casa do oleiro. Quando Jeremias observa, vem a resposta. Lembra que ele estava orando? E qual era a oração? Renova os nossos dias como dantes. Deus falou: a resposta está na casa do oleiro. O vaso se desmancha, então ele volta a fazer o vaso novamente. Trabalha por dentro, trabalha por fora. E quando o vaso está pronto, a palavra vem a Jeremias e diz: acaso ou porventura eu não posso fazer com o meu povo da mesma forma que este oleiro fez com o vaso? E se você não entendeu o que Deus está falando com Jeremias, o oleiro, ser humano, ele pode tentar, se não dá certo, chega uma hora que ele para, ele desiste. Só que ele não para, ele não desiste, ele está sempre trabalhando para fazer o vaso. Jeremias está pedindo um renovo, e Deus está mostrando que Ele vai renovar. O vaso desmanchado é a destruição do povo, é o povo em miséria. O vaso refeito é o povo restaurado. Pastor, e quando é que o povo é restaurado? Quando o oleiro decide descer. Pastor, o oleiro desce? Desce. Onde está escrito isso? João capítulo 1. Que no princípio ele era o Verbo. O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne, imagem, e habitou entre nós. Ele veio para aqueles que eram dele, só que o que era dele não o aceitou. E por isso, todos quantos hoje o recebem, também recebe o direito de ser chamado filho de Deus. Ele está restaurando o vaso. E onde é que ele restaura o vaso? Às 3 horas da tarde,
de uma sexta-feira da Páscoa, quando ele está pregado à cruz do meio, e ele dá o grito: Pai, está consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele está dizendo: Pai, o vaso está restaurado. Pai, o vaso está renovado. Pai, eu devolvi a forma para o vaso. Pai, o vaso está com a forma novamente. Pai, agora o vaso voltou a ser vaso, tem forma de vaso, está pronto como vaso. E alguém diz: tudo bem, ele está com a imagem, mas falta a semelhança. Terceiro dia, Jesus entra no cenáculo. Os vasos estão lá. Eu quero ver quem está prestando atenção na mensagem, tá? Lá em Gênesis, como é que Deus deu vida ao homem? Através de um? Jesus entra no cenáculo e ele dá um. Recebei o Espírito Santo. Porque quando o vaso está pronto, ele está preparado já para receber algo dentro. Com um sopro, recebei o Espírito Santo. Ele sai do cenáculo e reaparece aos discípulos depois de 40 dias. Ele dá uma ordem: ficam em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, porque recebereis a virtude do Espírito Santo. Entenda uma coisa: o Espírito Santo ele já soprou, agora ele diz que virá o poder. A semelhança ele já devolveu, agora vê o poder. E alguém lembra o que eu disse aqui? Para o vaso estar pronto, ele tem que passar pelo. Por isso João Batista diz: ó, eu batizo com água, só que o que vem após mim, que é antes, ele batiza com o Espírito Santo e com Vamos colocar de pé para a gente encerrar. Para o vaso estar pronto, ele precisa de. Se não tem fogo, o vaso vai se desmanchar. Mas se tem fogo, o vaso está firme. Quer saber quando o vaso está pronto, profeta Leônidas? É ver se ele está firme. Pastor, como eu sei quando o vaso está firme? É quando a luta vem. O vaso é igual a música do Lázaro: eu vou passando pela prova dando glória a Deus. Vem a dificuldade, é igual Jó: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ficam em Jerusalém. Quer saber quando é que o vaso está pronto? Era aproximadamente 500 irmãos. Passado 3 dias, uma parte já foi embora. Quer saber de uma coisa?
Para que vir 12 cultos? Vaso que não está pronto, escolhe o culto que quer vir. Ah, no dia do Leônidas eu não vou não. O vaso não está pronto. Qual que é o seu nome, profeta? Eu quero no dia do Wesley. Porque eu gostei desse termo dele aí. Ele é o vaso que não está pronto. Se Jesus falou fica em Jerusalém, eu tenho que ir até que receba. Passado 3 dias, passado 5 dias, passou 10 dias, diz a Bíblia, havia menos de 120. A gente prega que havia 120, lê o texto. Quase 120, não era 120. Poderia ser 119, poderia ser 118, mas não era 120. Quase 120 irmãos, de 500, quase 120. Só que o que eles estavam fazendo? Esperando a promessa. Qual era a promessa? Do renovo. Porque aquele que vem, ele batiza com o Espírito Santo e com... Jesus entra, sopra, diz, recebe o Espírito Santo. Talvez tinha alguém dentro da sala que poderia ser mais atrevido, deu uma cochichada e falou assim: ele soprou o Espírito, mas cadê o fogo? Eu estou doidinho por causa do fogo, cadê o fogo? Só que esses 10 dias o vaso ainda está aos cuidados. Só que o texto diz: e cumprindo-se o dia de Pentecoste. Atos capítulo 2. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eu vou repetir. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando veio do céu um som de um vento. Seguro glória, porque o som de um vento, a palavra vento no grego é pneuo, que significa sopro. E se alguém tiver ligado vai pegar, pastor, porque o som que veio foi um som de um sopro. Enquanto todos estavam reunidos, o mesmo som do cenáculo quando entra Jesus, agora está sobre a casa. E deixa eu ser profeta, o mesmo som que estava naquele cenáculo também está neste lugar. E diz a Bíblia: e encheu toda a casa. Encheu toda a casa. Pega essa, porque primeiro vai encher a casa, vai. Primeiro é a casa que vai ser cheia. Primeiro a casa que vai se encher do som. Primeiro a casa que vai se encher do vento. E encheu toda a casa. E encheu toda a casa. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, que pousavam sobre cada um. Pastor, o que é isso? É Jesus dizendo: estou mandando fogo para a semelhança voltar. Estou mandando fogo para voltar a semelhança. Paraga sérpia, ele mandarácia, peremidria sai. Tem fogo na casa. Tem fogo na casa. Fogo na casa. Já que é janeiro profético, vamos fazer um ato profético aqui. Amém? Já que é janeiro profético, vamos fazer um ato profético. Vira de frente para o seu irmão de 2 em 2.
De preferência varão com varão, varoa com varoa, desde que você tenha intimidade com a varoa. Fica em paz, tá? Vira de frente, não deixa ninguém sozinho, vira de frente, de 2 em 2. Não precisa pegar na mão dele, só vira de frente, olha para ele. Posso tirar o paletó aqui? Fica à vontade. Tá de frente? Estende a mão para ele. Não pega na mão dele ainda, tá? Só estende a mão para ele. Fica de frente e estende a mão para ele. Olha no olho dele. Você é profeta, rapaz. Profeta não olha na orelha, profeta não olha no nariz, profeta olha no olho. Você é profeta. Aproveita que você está olhando no olho dessa pessoa, pergunta para ele, para ela: crê que eu sou profeta? Pergunta: crê que eu sou profeta? Fala para ele: então se prepara para o que Deus vai fazer na tua vida através da minha nesta noite. Eu vou fazer uma oração rápida e você pega, quando eu vou contar até 3, quando eu falar 3, você pega bem forte na mão desse irmão, na mão dessa irmã, olhando para ele e para ela, profetiza: receba o renovo agora, porque Deus vai mandar fogo, tá? Olha para ele, olha para ela, não pega na mão ainda, só olha. Eu vou orar rápido, conto até 3, você pega na mão e profetiza: receba renovo, seja renovado, seja renovada. Pai, a tua palavra foi pregada, e há vasos aqui nesta noite que já tem a semelhança, já tem a imagem, mas vai receber poder do alto. Eu já consigo ver vasos sendo cheio aqui, ó. Já tem vasos se enchendo aqui. Se o Senhor é na palavra, manda fogo na mão dele, manda fogo na mão dela. Calça ele, calça ela com um sapato de fogo, porque quando ele pegar esse vaso pela mão, o que o Senhor derramar na vida dele vai impactar o outro também. Por isso eu começo a contar 1. O Pai já está calçando você com sapato de fogo aí, ó. Eu conto 2. Tem fogo sendo colocado na sua mão, sente. Eu conto 3, pega na mão dele agora, pega, profetiza: receba o renovo, agora, 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 vai, vai, pegou aqui, ó, pegou, pegou, pega, 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 vai, Deus, enche-me, pega, vai, receba dessa glória, seja renovado, seja renovada, recebe agora, 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 pega, 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 derrama a tua glória, derrama a tua glória, pegou ali, ó, pegou aqui na escada, pegou, olha o altar tá em chamas, pegou, pegou, pegou aqui, pegou, 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 lá no fundo pegou, pegou ali também, pegou, vai, entra nessa nuvem de glória, deixa o Espírito Santo te encher, deixa, 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 enche-me, enche-me, Deus, enche-me, pega, Deus, pega, 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 enche-me, e até transbordar, derrama a tua glória, derrama a tua glória, enche-me, até transbordar, pega, 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 derrama a tua, enche-me, seja cheio, cheia, cheio,
liberada nesta noite na casa. O Espírito Santo me autoriza a dizer: tem curas sendo liberada nesta noite. A nuvem de glória invadiu para trazer cura na casa. Tem causa sendo destravada aqui nesta noite. Eu vejo Deus entrando no INSS aqui. Eu vejo Deus entrando no INSS aqui. Derrama a tua glória. Vem encher o vaso. Eu vejo a palavra INSS. É o que eu mais quero. Prova os meus sonhos. Tem crente chorando, falando língua estranha, pulando, saltando, dando glória. Pastor, o que é isso? A casa se encheu. A casa se encheu. E o que está sobre a casa desceu sobre a igreja. A séria mandácia. Renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Levanta as tuas mãos para o alto, levanta as suas mãos e peça o renovo. Peça o renovo, peça. Levanta as mãos e peça o renovo. Senhor, cante. Mudar meus pensamentos. Restaura os meus sonhos. Restaura os meus sonhos. E meus sentimentos. Vem encher o vaso. É o que eu mais quero. Por onde eu tenho andado, sei que está por perto. Canta, canta. Renova-me, Senhor, venha mudar As minhas são de tua mão. eu quero Tua mão sobre o teu coração. Fecha os teus olhos. renova-me, Vai sair curada. Hoje Deus confunde a medicina. Deixa eu ungir sua mão. Porque eu quero que a irmã coloque a mão assim nela primeiro, ó. Assim, ó. Isso. Bem no pé assim, ó, no final da coluna. Coloca a tua mão aí ungida. Isso. Eu não vou falar para colocar daí para cima, que eu vou falar para colocar a mão onde mais queima, onde mais dói. E tem gente que fala que a dor é por causa não, é por causa do seu estado. Não, não. Há uma inflamação que vai ser curada hoje.
É ruim até para sentar e se levantar. E ó, nenhuma posição está agradável para dormir. Crê que eu sou profeta? Não é a mão da irmã, mas é a mão do nosso Senhor Jesus que vai tocar aí agora. Quer ver? Toca nela agora, Jesus. Tem mais alguma irmã para ajudar ela aqui? Tem? Toca nela aí agora, Jesus. Eu vou contar até 3. E a queimação que você vai sentir não é mais a enfermidade, mas é Jesus queimando essa inflamação aí, ó, nessa hérnia aí, ó, nesse disco inflamado. A cirurgia, na verdade, está marcada para hoje. É agora. Eu conto 1 para o Pai, 2 para o Filho, 3. Olha a anestesia sendo aplicada, ó. Aplica anestesia. E o anjo que veio ao nosso favor, ela vai sentir o anjo abrindo aí nas costas dela aí, ó. Abre aí, anjo. Abre aí, anjo. Abre, anjo. E começa a arrancar agora a inflamação. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome de Jesus, a cura chega. Dá um abraço nela. Renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas. Olha a presença dele aí. Sente a presença dele. Sente a presença dele. Sente a presença dele. Sente. Turabacaia segue a bandacacha. Ticalabaia sai. Turabandaracha. As minhas feridas. Só quem pode levanta a mão bem alto, aplaude o nome dele e glorifica o Senhor. Permaneçam de pé. Quem está feliz, diga glória a Deus. O Espírito Santo de Deus está na casa. Se você não sentiu nada, reveia o seu conserto aí, porque alguma coisa está de errado. Eu quero perguntar: tem alguém que ouviu o que Deus falou e decidiu hoje aceitar Jesus Cristo como Salvador da sua vida? Se tem alguém, vem aqui à frente, ou reconciliar. De repente você está parado, está distanciado da presença de Deus. Deus estava te abençoando de uma forma especial, e por um motivo ou outro você parou, distanciou. Já está vendo um jovem aqui aceitando a Jesus como Salvador. Já está vendo um jovem aqui aceitando a Jesus como Salvador. Aonde está a segunda pessoa para Jesus? Isso mesmo, pode aplaudir. Pode aplaudir. Onde está a segunda pessoa para Jesus? Deus falou com você, e a decisão ela é sua.
A decisão é sua. A Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Ele está batendo na porta. Se você abrir, ele vai entrar. Mas é você que decide se Deus vai entrar ou não na tua vida. Aonde está a segunda pessoa para Jesus? Que quer reconciliar, que quer começar uma nova história, que quer aceitar a Cristo como Salvador da sua vida. Presença de Deus. Onde está a segunda pessoa? Deus está te dando uma oportunidade. Oportunidade essa que talvez amanhã tu não terá mais. O Senhor está te dando hoje. E Ele está te dizendo que te ama e que te quer bem. Ele não está dizendo para você aceitar a Assembleia de Deus ou aceitar, não, aceitar a Ele, a Jesus como Salvador. Aonde está? O Espírito Santo de Deus está te incomodando. Aonde está? Não vem. Que Deus te abençoe. Que Deus possa te dar